Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Livro dos Espíritos, capítulo 11, livro de Justiça, Amor e Caridade. No domingo passado, nós falamos sobre a percepção do outro, né? Até comentamos sobre um pouco da psicologia do desenvolvimento, quando a criança começa a perceber que ela e a mãe são coisas diferentes e ela percebe que o mundo, né, é diferente dela, quer dizer, que ela não tem poder sobre tudo que se dá à sua volta. E nós, portanto, não temos como saber como é uma experiência sem a presença do outro. O homem, ele é sempre um ser com coisas, um ser com pessoas, um ser com ideias. Tudo que não é ele próprio é o mundo, então é um ser com o mundo. Nesse mundo há seres semelhantes a ele, que se caracterizam pela liberdade, e há seres que não são livres. O Sartre, que é um pensador existencial, ele vai dividir esses dois conceitos ontológicos, e a ontologia é uma parte da filosofia que estuda o ser, né? O ser das coisas. Ele vai dizer que o ser humano é um ser para si, e tudo o mais que não é humano é um ser em si. O que isso significa? Que tudo que não é humano não tem escolha a não ser aquilo que a gente atribui um sentido. O homem é o único ser capaz de atribuir sentido a si próprio e a tudo que está à volta dele. Então, uma planta, por exemplo, ela é planta, mas ela não sabe que é planta, ela não tem consciência de que ela é planta, né? Ela não tem percepção do mundo à sua volta. Um bicho, ele percebe o mundo à sua volta, mas ele não tem um sistema nervoso central capaz de formular raciocínios complexos, de perceber o outro, entender e atribuir sentido, e criar uma linguagem, e com essa linguagem, né, criar conceitos. Então, o ser humano, ele é o único capaz de ter consciência de si mesmo, e não só ter consciência de que ele é, como perceber aquilo que está à sua volta e, através da linguagem, que é produto da sua inteligência, capaz de atribuir sentido às coisas à sua volta. Então, nós somos seres para si, diferente dos seres em si mesmos. Só que nós vivemos nesse contexto aí em que vários seres para si, eventualmente atribuem sentidos diferentes para as coisas, e, portanto, nós discordamos. E aí é que esse mesmo Sartre vai dizer, numa frase que se tornou famosa, que o inferno são os outros. Por que ele vai dizer, olha, o inferno são os outros? Que metáfora é essa? Essa frase foi extraída da fala de uma personagem de uma peça importante de Jean-Paul Sartre chamada Entre Quatro Paredes. Eu não vou contar aqui, mas só para a gente saber de onde veio. O que a gente entende por isso? Que seria perfeito se todo mundo pensasse igual. Se todo mundo visse o mundo igual, se todo mundo concordasse com a gente, se todo mundo pensasse do mesmo jeito, mas não é assim. O tempo todo a gente está trombando uns com os outros, discordando, atribuindo sentidos diferentes, e nesse aspecto nós acabamos sendo eventualmente pedras de tropeço na vida das pessoas, tanto quanto pessoas são pedras de tropeço na nossa vida. E aí é necessário, então, que a gente organize isso, que a gente discipline essa convivência. E disciplinar essa convivência significa estabelecer espaços, limites na esfera de liberdade uns dos outros. Na questão 877 do Livro dos Espíritos, depois de o Espírito de Verdade afirmar que a referência de justiça para Jesus, para o cristão, é a sua própria consciência, e que amai-vos uns aos outros, amai ao próximo como a si mesmo. Nessa frase, nesse axioma, nessa assertiva, estão resumidas todas as leis e todos os profetas, ou seja, se a gente levasse as últimas consequências, radicalmente essa frase,
Amai ao próximo como a si mesmo. A gente não precisaria de nenhuma ferramenta de justiça, de nenhuma lei, de nenhum cartório, de nenhum contrato, de nada, porque nós viveríamos em pleno paraíso relacional, nós estaríamos num céu das relações humanas. Como nós não levamos isso radicalmente a efeito, é preciso criar leis que nos regem. E aí a questão 877 pergunta: a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Resposta: sim. É porque a gente vive junto que a gente precisa criar regras muito específicas, E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Então, na realidade, nós estamos passando por uma situação planetária muito complicada, muito difícil. A situação no Brasil também é muito difícil. E nós temos visto aí juristas debaterem, etc. e tal. A gente podia aproveitar esse momento em que a gente vai para as ruas, luta por ética, etc., e pensar na gente mesmo. Quantas vezes a gente fala, mas isso aí não dá nada não, é só um jeitinho mesmo. Vamos dar um jeito de tirar uma vantagenzinha, deixar de fazer uma coisa, passar na frente do outro. Eu estou lá no cinema, tem um amigo meu, a fila está muito grande, e ele falou, dá aí que eu compro para você. Aí o pessoal falou, não precisa pegar essa fila não. Isso tem nome, isso chama corrupção. Se a gente faz isso uma vez na vida, a gente já não tem moral para ir lá pedir ética na política. Porque, na verdade, tudo é sacanagem, indecência, mau-caratismo. Só que, às vezes, esse mau-caratismo prejudica só meia dúzia e, às vezes, prejudica milhões. Mas não é porque prejudica só meia dúzia que é menos mau-caratismo do que prejudicar milhões. Então, a gente podia aproveitar essa conturbação social para a gente desenvolver aquilo que na filosofia da ética se chama ampliação da esfera de nossa consciência moral. O que é a ampliação da esfera da nossa consciência moral? Quando nós agimos de tal forma que a gente não precise ser ameaçado por uma penalidade, quando a gente faz o que é preciso ser feito, não porque tem medo da justiça, mas porque a gente considera que aquilo é o correto, é justo. O Immanuel Kant leva isso, que é um filósofo iluminista alemão, radicalmente quando ele cria um conceito na filosofia que é o imperativo categórico. O que é o imperativo categórico? É o dever moral. E aí nós criamos uma série de situações difíceis, que são quase como paradoxos. Então vamos imaginar assim. Ele vai dizer a verdade é um imperativo categórico. Então, o homem tem o dever moral de sempre dizer a verdade. E aí a gente tem situações como, por exemplo, vamos imaginar aquela situação da Anne Frank, que todo mundo conhece, o Diário de Anne Frank. Vamos imaginar que nós somos uma família alemã durante o nazismo, na Segunda Guerra Mundial, e nós estamos ajudando uma família de judeus que está escondida no nosso sótão. E aí chega lá um oficial nazista, e ele fala, você está escondendo uma família de judeus aí? Se eu for levar radicalmente o imperativo categórico, se eu disser, não, eu não estou escondendo, eu vou estar mentindo. E ele vai dizer, isso é imoral. Mas, se eu também disser a verdade, eu vou estar comprometendo o meu ideal maior, que é de fazer o bem e proteger aquela família. Então, eu devo mentir em nome de um bem maior, eu devo ser imoral para chegar a fazer o bem, ou eu devo radicalmente nunca mentir. E aí vão falar, e aí? Não há respostas. E aí a gente vai para o Livro dos Espíritos, e os espíritos da codificação vão dizer,
siga a voz da sua consciência. E aí a gente entra numa dimensão subjetiva de nossa espiritualidade, né? Nós vamos entrar nesse terreno pantanoso da nossa experiência religiosa, quase mística, intuitiva. A nossa intuição, a intuição é o raciocínio da alma, é a razão da alma. Pascal diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Verdade? Verdade. E os cientistas dizem, os grandes pesquisadores, as grandes descobertas, em geral sempre tem um toque de intuição. Do nada, uma pessoa aposta numa teoria, numa análise compreensiva, vai lá, faz uma experiência e, curiosamente, aquilo dá certo. Para a doutrina espírita, nós chamamos isso de inspiração. Quando um espírito reencarnado com uma tarefa específica no campo da ciência, das artes, etc., em dado momento ele pode ter o auxílio de benfeitores espirituais, de espíritos afins, que vibram na mesma sintonia, que são da mesma área do saber, do conhecimento, que estão ali também, todos comprometidos com aquela reencarnação, que veio com uma tarefa específica, e num dado momento esses espíritos sopram, né, lá no ouvido do pesquisador, do músico, do compositor, né, do poeta, do religioso, etc., determinadas sugestões que surgem como inspiração através da intuição, e aquilo se transforma numa obra, nas boas obras, como diz o apóstolo Paulo. Na questão 878, Kardec indaga: podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que pode fazer para que ele conheça os seus limites? E eles respondem: os limites do direito que reconhece para o seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e de maneira recíproca. Então, sempre se colocar no lugar do outro. Isso tem nome, isso se chama alteridade. Alter, né, uma expressão latina, quer dizer o outro. O que é ter alteridade? É ter a capacidade de colocar-se sempre no lugar do outro. Se a gente levar isso também às últimas consequências e deixarmos essa prática da alteridade atingir a nossa alma, o nosso afeto, o nosso coração, nós vamos desenvolver uma virtude maravilhosa que revela e desvela parte de nossa iluminação, de nossa evolução espiritual, e que se chama compaixão. O que é com? Com é junto. Paixão vem de pathos, que é uma palavrinha também de origem grega, que quer dizer dor, sofrimento. Não, então o que é a paixão, não é? Quando a gente fala, a gente veio aí da Semana Santa, né? Na cristandade, né, se diz a paixão de Cristo. Né? Nem todo mundo entende por que é paixão de Cristo. Paixão de Cristo não é porque ele estava apaixonado por Maria de Magdala, nada disso. Paixão quer dizer a sua dor ou o seu sofrimento. Sexta-feira da paixão é a sexta-feira em que ele teve grande dor, grande sofrimento. Né? Daí o pathos. Por isso que as doenças são chamadas de patologias, né? Estudo das doenças. Né? Por isso que aqueles que têm algum tipo de doença no psiquismo, a gente chama de psicopatologia, são as psicopatias. Né? Então, esse pathos que dá origem à paixão, né, que está lá na sexta-feira da paixão, quando a gente fala da compaixão, é a capacidade de se colocar de tal forma no lugar do outro, que a gente consiga, inclusive, se contaminar com a dor dele e sofrer junto. Mas não sofrer junto para baixo, não. É estar do lado mesmo. Há determinadas situações na vida em que a melhor coisa que a gente pode fazer é não falar nada. Né? Tem situações em que a melhor postura é não falar nada. Por uma razão muito simples, porque não há nada a dizer. Às vezes o sofrimento de alguém é de tal forma profundo que não há o que falar.
Né, uma vez, uma moça perguntou lá, uma repórter, uma entrevistadora, perguntou para o Chico Xavier: Chico, qual deve ser a postura de um espírita diante de uma pessoa que perdeu pela desencarnação, que perdeu, né, pela morte, um ente querido, seja um filho, um marido, né, uma pessoa muito querida? O Chico falou assim: deve chorar junto. Foi a resposta dele. Então a gente não tem que ir lá ficar doutrinando, ficar tentando convencer a pessoa da imortalidade da alma. Nada disso. A gente tem que ter essa palavrinha mágica, que é uma conquista da nossa alma, chamada compaixão. O que é ter compaixão para com o outro? É colocar-se no lugar dele, de tal forma que a gente consiga sentir, ou consiga imaginar, porque sentir não tem jeito, né? Porque há dores que não tem como a gente sentir, só quem sente é que sabe, mas conseguir pelo menos tentar imaginar o tamanho daquela dor que o outro está sentindo. E de tal forma que a gente fique ali, quietinho, disponível, com o nosso ouvido disponível, sem julgamento, sem querer convencer o outro de nada, só a nossa presença já é muito importante, né? Em geral, nós falamos muito. Nós vivemos numa época em que todo mundo tem sempre uma opinião para dar sobre qualquer coisa. E, em geral, é sempre uma opinião imbecil. Por quê? Porque nós gostamos de dar opinião, especialmente sobre aquilo que a gente não entende. Né? São chutes, são palpites. O Noel Rosa fala: palpite, palpite, nasceu no crânio de quem teve meningite. Palpite, palpite. O Noel Rosa já falava isso há quase 100 anos. Tem uma outra: meu Deus, quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Vocês já viram como a gente é especialista em dar palpite infeliz? Então, é muito gostoso a gente, de vez em quando, fazer jejum de falar. Se a gente tivesse assim, né? Vou pegar um dia, né? Falar assim, ó, hoje eu vou amanhecer, vou ficar quietinho. Eu só vou falar se for alguma coisa bonita, importante e que faça diferença para o mundo. O que vai ter de gente muda durante semanas inteiras, porque, em geral, o ser humano está no modo daquilo que a gente chama de falatório. Fala, fala, fala e não se aproveita nada. E muitas vezes é justamente o que a gente fala que cria problema com o outro que convive com a gente. Por isso que Jesus, que era um espírito de luz, o maior que esteve na terra, segundo a informação dos espíritos, dizia, né, sem nenhuma crítica, é só uma análise, mas assim, cada um é que sabe o que faz. Fica tanta gente fazendo jejum de tanta coisa, não come carne na quaresma, não como isso, não como aquilo, não bebo aquilo. E Jesus falou, olha, quando os fariseus foram chamar a atenção dele, porque ele não lavava as mãos antes de comer. E os judeus daquela época queriam pegar ele de qualquer jeito. Eles ficavam olhando. É interessante isso. Eles ficavam atrás de Jesus para tentar pegar uma falinha dele, porque ele era tão carismático, ele fazia tanto sucesso no meio do povo, lá na Galileia, etc., aqueles pescadores, etc., porque ele tinha compaixão, ele se colocou, gente, junto com aquele povo. Ele foi morar na casa de Simão Pedro, ele dormia lá, almoçava, jantava lá, saía de manhã cedinho, ia pescar, né, na barca de Simão Pedro, lá no Tiberíades. Né, aí ele sentava junto com eles, curou lá a sogra de Pedro. Né, ele convivia com o pessoal. Não tinha
barreira para chegar nele. Uma pessoa simples, que falava a língua das pessoas, por isso ele era tão amado. E os judeus ficavam loucos, os fariseus, os doutores da lei, ficavam loucos com aquilo. E aí um belo dia pegaram ele sem lavar as mãos antes de comer, porque era uma regra do judaísmo. E aí ele disse assim, olha, o que faz mal não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio. E ele ainda se dirigia, né, a esse povo falava assim, escribas e fariseus hipócritas, até quando hei de viver em meio a esta raça de víboras? São palavras de Jesus, estão lá no Evangelho. Então, o sofrimento dele no meio daquele povo, se bobear, era mais sofrido do que pregar na cruz, porque não é fácil, não. E a gente também é assim. Né? Quando a gente resolve fazer o bem, alguma coisa, vocês podem notar que tem sempre alguém que vai ficar olhando a gente para pegar a gente em alguma coisa. E sabe o que é mais interessante? Vai pegar. Por quê? Porque a gente erra e a gente não é perfeito. E nós vamos ter que ouvir ainda assim, ó. Ah lá, ó, espírita, tá lá, ó. E aí nós temos duas opções: desistir de tudo, falar, tá vendo, eu não consigo fazer as coisas direito mesmo. Ou a gente segue aquela orientação do nosso Chico Xavier, que dizia assim, imperfeitos, mas úteis. Se a gente parar de trabalhar, nós vamos ficar imperfeitos e inúteis. Então a gente não pode desistir. Mesmo errando, mesmo não conseguindo, mesmo falindo inúmeras vezes, a gente tem que chegar até o fim da encarnação e falar assim, ó, eu fali muito, eu caí muito, eu errei muito, mas em momento nenhum eu desisti de fazer o bem, de ser bom, de poder ajudar, de poder ser melhor em todas as situações que eu consegui fazer. Porque aquelas pequeninas situações em que eu consegui fazer, já são méritos espirituais, no cálculo de nossa evolução. Então, está aí a mensagem, que é a nossa mensagem de Páscoa, né? Que é a mensagem de esperança, a mensagem da imortalidade da alma. Somos espíritos em trânsito pela Terra, a nossa encarnação é muito rápida, daqui a pouco nós estaremos de retorno ao mundo espiritual, com uma brevidade que a gente não tem ideia, né, de como pode ser. A vida física é muito frágil, é muito vulnerável. Um vírusinho que a gente não vê lá no microscópio pode tirar a vida da gente em 24 horas. Né? Um atropelamento por uma bicicleta que jogue a nossa cabeça numa quina na rua pode levar-nos à desencarnação. E aí a gente precisa pensar muito bem o que a gente está fazendo da vida, né? Onde a gente está acumulando nossos tesouros. O homem sábio é aquele que vive no mundo sem ser do mundo. Né? É aquele que vive no mundo sem ser do mundo. O homem inconsequente é aquele que imagina que vai ser eterno e deposita todas as suas esperanças no mundo material, na vida física, né? Achando que vai ter controle sobre isso, porque não vai. Isso não quer dizer que a gente não possa desfrutar das coisas do mundo. Eu já contei aqui uma historinha do sujeito que um espírito visitou falando que queria ter 10 anos de fortuna e 10 de miséria. Não, pelo menos uma inédita, Silvia. Porque a Silvia é meu ponto, é contra a regra. Ela fala, já falou essa daí. Ela fica ali, quando eu repito, ela faz assim, para mim, né? Então essa eu não contei. Essa é muito boa, muito boa. É uma história do Chico Xavier. O Chico contava essa história, muito interessante. Diz que um espírito uma vez chegou para um sujeito e falou, olha, eu sou um representante aqui do mundo espiritual e eu fui encarregado de vir te comunicar que você vai ter 10 anos de fortuna e 10 anos de miséria.
Você só tem que escolher o que você quer ter antes e o que você quer ter depois. E aí ele falou, bom, faz o seguinte, me dá fortuna antes, vai. Acho que ele pensou, eu sou moço ainda, né? Rico, mas velho não vai adiantar nada. Porque diz que o ser humano, para ser feliz, precisa de 3 coisas, né? Tempo, dinheiro e saúde. Quando ele é moço, ele tem saúde e tempo, mas não tem dinheiro. Quando ele é adulto, ele tem dinheiro e saúde, mas não tem tempo. E quando fica velho, ele tem tempo e dinheiro, mas não tem saúde. Ou seja, nós nunca vamos ter tudo junto ao mesmo tempo. E ele quis a fortuna junto, né? Imediata. E aí veio essa fortuna, do nada ele ficou muito rico. Comprou uma casona, comprou um carrão, fez grandes viagens, etc. Mas, junto com isso e paralelamente a isso, parte da fortuna dele, ele abriu uma empresa que gerou empregos, ele ajudou lá uma creche, ele ajudou um asilo, ele criou frentes de trabalho, ele ajudava instituições de caridade, ele fazia doações, ele criou lá um prêmio de incentivo às artes, etc. e tal. Muito bem. Quando chegou exatamente no dia que fazia 10 anos que aquele espírito tinha o visitado, ele reuniu a família e ele disse assim, olha, eu tenho um comunicado muito importante para fazer para vocês. A partir de amanhã nós viveremos em absoluta miséria, privação, pobreza, precariedade. Então vocês se preparem porque amanhã é o dia. E ele ficou esperando da meia-noite para tudo aquilo se desfazer. Quando foi chegando meia-noite, o benfeitor espiritual apareceu. Apareceu para ele e disse assim, olha, nós fizemos uma reunião aqui no mundo espiritual e pensamos bem, como você criou muitas tarefas com o dinheiro desses 10 anos, se a gente tirar isso de você agora, muita gente vai sofrer por causa da sua pobreza. Isso vai prejudicar muitas pessoas. Então, em nome do bom uso que você fez da sua riqueza, nós resolvemos estender essa sua condição social e econômica sem prazo para ela terminar, desde que você continue ajudando as pessoas. Que nome tem isso? Inteligência. Tem gente inteligente, tem gente burra na vida. Esses dias uma moça falou, André, você falou uma coisa que todo dia parece um mantra para mim. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, um dia você falou que a humanidade é dividida em 2 partes, gente sem noção e gente com noção. Aí, dependendo da minha experiência com o outro, eu penso assim, esse é da turma sem noção. O outro é da turma com noção, não tenho. Os sem noção e os com noção. Esse cara era um cara com noção. Isso se chama inteligência, espíritos inteligentes. Né? Por quê? Olha, eu estou no mundo, estou lá com o meu dinheiro, posso dar uma boa vida para minha família, porém, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu também estou preocupado em usar tudo isso para melhorar as coisas à minha volta. Então, assim, uma coisa não exclui a outra. E por que a gente fala isso? Para não criar aquela coisa de falsa santidade. Ai, olha que beleza, né? Porque esse negócio de ser muito pobrezinho e muito humilde faz sucesso. Porque todo mundo olha para a gente e fala, ai, que beleza. Nossa, que humildade. E aí a gente por dentro fica orgulhoso. Né? Assim, ser humilde com muito orgulho não adianta nada. Se o sujeito é humilde para todo mundo admirar ele, quando ele está passando, todo mundo louvar, não adianta nada. Vocês estão entendendo? Não? Então não precisa de sacrifício. Ninguém precisa sofrer para crescer. Não. Deus, através de Jesus, é amor. E a mensagem do Cristo diz, não quero sacrifício, misericórdia é o que eu quero. Então que a gente desenvolva essas palavras na nossa vida
e que isso sirva para tudo ficar mais leve e a gente poder ter uma vida mais gostosa, mais prazerosa, mais feliz, mais simples e mais à vontade, com muito amor e com muita alegria. Que Jesus nos abençoe e nos ampare.